NR10 Técnicas de Análise de Risco. No item 10.2.1 da NR10, estabelece que todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. Definição de perigo. No glossário da norma regulamentadora NR10, podemos encontrar a definição de perigo como sendo situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Definição de risco. Também no glossário da NR10, define-se risco como sendo a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Atravessar uma avenida movimentada pode ser considerada um risco ou um perigo. O risco é representado pela circulação de veículos na via, enquanto o perigo é causado pela exposição dos pedestres ao atropelamento. É possível conviver com atividades sobre a situação de risco esteja presente sem exposição significativa, ou seja, sem perigo, através de implantação de medidas de controle. Nos exemplos a seguir, controle contra efeitos da exposição aos raios solares. Controle dos riscos biológicos, controle dos riscos respiratórios. Para atravessar uma avenida movimentada, a construção de uma passarela é uma forma de controlar o risco, oferecendo um recurso de segurança que evite a exposição das pessoas. Este é um exemplo de medida coletiva, pois abrange a todos os usuários que pretendem atravessar a avenida. As medidas de controle de caráter coletivo, onde o risco é eliminado ou mitigado, devem ser preferencialmente adotadas sobre as de caráter individual, com o uso de EPIs. Os trabalhos nas instalações elétricas, quando as medições de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para o controle do risco, devem ser adotados os equipamentos de proteção individual específicos e adequada à atividade desenvolvida em atendimento à norma regulamentadora número 6. Análise preliminar de risco ou análise preliminar de perigo teve sua origem nos programas de segurança militar criados no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Uma ferramenta considerada com alta possibilidade de mitigar controle dos riscos. Para a elaboração da APR, Análise Preliminar de Risco, vamos passar aqui alguns detalhes com relação à elaboração. Primeiro, a necessidade da formação de um grupo multidisciplinar. Mas, para se realizar uma atividade de risco, quais são as pessoas envolvidas naquela atividade, qual o número de participantes. Então, as pessoas precisam formar esse grupo multidisciplinar para poder desenvolver aquela tarefa que serão realizadas de maneira segura para garantir a segurança da equipe e como o trabalho deverá ser realizado. Quais são as medidas de segurança que devem ser adotadas, quais são os riscos da atividade no entorno da atividade relacionado e também as questões de meio ambiente, né? Então, a formação do grupo multidisciplinar é de muita importância. Escrever as tarefas que compõem a atividade. Identificar as situações de riscos relacionadas a cada tarefa, classificar o grau de severidade e de probabilidade da ocorrência da situação de risco, lembrando que a severidade são as consequências e são que podem trazer dano e a probabilidade é de possível a vir a acontecer, temos que determinar o grau de risco, né? Se ele é alto, se é médio, se é baixo. E as medidas de controle recomendadas, né? Então, aqui nós temos um modelo de planilha para a elaboração da APR. Então, a coluna da esquerda é falando sobre os riscos, e depois nós temos a coluna da probabilidade, da severidade e o nível de risco e as ações que deverão ser adotadas para o controle dos riscos. Na atividade pintar parede, lembrar que a atividade
É o que vamos fazer, né, é pintar a parede. Lembrar que para cada atividade, né, nós temos uma série de tarefas que são realizadas. É importante entender que a atividade é diferente de tarefa. Então, a atividade pintar parede, ela vai nos remeter a uma série de tarefas. Vamos ver, primeiro lixar e usar espátula para reparar a parede e aplicar massa. Colocar lona no chão para proteger o piso de respingos, né, de tinta. Usar fita crepe e pincel para pintar os cantos. São os recortes, bater a tinta e colocar na bandeja apropriada. Umedecer o rolo de tinta, passar o rolo no mesmo sentido, e aqui está então as atividades: pintar a parede e as tarefas, né? E a gente precisa entender que a atividade é diferente de tarefa. Em uma atividade, nós estamos diante de várias tarefas, e cada tarefa pode trazer um risco, um tipo de risco, né? Bom, aqui na classificação da probabilidade, nós temos a descrição e a frequência da ocorrência. Então, na descrição, o que que é algo provável? Que ocorre com frequência. Improvável pode ocorrer algumas vezes. Altamente improvável pode ocorrer, mas não há registro desse fato. Significa então que quase nunca aconteceu, né? Probabilidade é a possibilidade de ocorrência do dano, levando em consideração os controles existentes. E nós temos aí depois o outro escopo da classificação de severidade. E ela traz a descrição da severidade, que são as consequências e os danos que pode trazer. Então, nós temos a descrição e os impactos. Então, é uma atividade que ela pode ser levemente prejudicial, prejudicial e extremamente prejudicial. Então, o que que é levemente prejudicial? Para a saúde, sem evidências de agravos fisiológicos significativos, porque é levemente prejudicial. Com relação à segurança, acidentes sem afastamento, então, normalmente são acidentes que não oferecem grandes consequências, né? E prejudicial para a saúde, danos reversíveis com baixo grau de comprometimento da qualidade de vida, e com relação à segurança, danos a pessoas não as incapacitando para o trabalho, ou acidentes com afastamento. Então, no prejudicial, está considerando extremamente prejudicial. Com relação à saúde, são danos irreversíveis ou de lenta reversão. Para acidentes, né, normalmente são acidentes graves ou acidentes fatais. Bom, aqui nós temos uma outra matriz de risco, onde ela faz o cruzamento entre a severidade e a probabilidade. A probabilidade, ela pode ser altamente improvável, improvável ou provável. Com relação à severidade, ela pode ser levemente prejudicial, prejudicial ou extremamente prejudicial. O quadro de tomada de decisões. O quadro de tomada de decisões parte de ação que deverá ser adotada. Então, assim, também ele traz um nível de risco, né? O nível de risco, ele poderá estar com nível trivial, aceitável, moderado, substancial e inaceitável. O que é um risco substancial, né? O que é um risco inaceitável? O risco inaceitável, o trabalho não deve ser iniciado ou confirmado até que o risco tenha sido reduzido. Se não for possível mitigar o risco, o trabalho deverá ser proibido, né? Então, é inaceitável. No substancial, o trabalho não deve ser iniciado até que os riscos tenham sido reduzidos, investimentos para mitigar os riscos, e o moderado deve ser feito esforços para reduzir os riscos, mas os custos deverão ser considerados e aceitáveis. Não são necessários controles adicionais e deverão ser buscadas soluções de baixo custo e apenas monitorar. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, vai fazer a troca de chuveiro, né? Por exemplo, há umas medidas de controle: desligar a chave, utilizar uma luva, uma escada e alguém segurando a escada. Então, tem uma condição com isolamento do pé, com bloqueio de fonte de energia. Então, vamos usar aqui, nós temos o exemplo, a troca de um chuveiro. Então, instalar um chuveiro novo, 220 volts, quem vai fazer a instalação
O dono de casa, então, risco de choque elétrico, qual a probabilidade dele ter um acidente? É provável, né? Qual a severidade? Extremamente prejudicial. Qual o nível de risco? Inaceitável. Quais são as ações? Desligar a energia elétrica. Um outro risco, queimadura. Qual a probabilidade? Queimadura? Bom, é improvável. E a severidade? Prejudicial. E o risco? Moderado. Também desligar a energia elétrica. Queda, de banco, altamente provável, porque ao invés de utilizar uma escada, está utilizando um banco. Com relação à severidade, prejudicial, nível de risco inaceitável, utilizar uma escada adequada são as ações. Curto-circuito, qual a probabilidade? Provável de ocorrer um curto-circuito, né? E a severidade, extremamente prejudicial. E o nível de risco, inaceitável. Ações, fixar e isolar adequadamente a ponta dos fios. Incêndio, provável. Severidade, extremamente prejudicial. Nível de risco inaceitável. E ações, verificar aterramento ou espessura dos fios, isolação da fiação elétrica, né? Então, assim, são alguns detalhes, e aqui está num formato exatamente como se faz uma elaboração de uma análise preliminar de risco para ter o controle, né, das condições existentes. Então, aqui nós encerramos, né, mais uma etapa e obrigado.